Alô, alô, jovens estudiosos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Babi e nessa aula eu vou explicar para vocês alguns conceitos sobre porcentagem e vamos fazer muitos exercícios. Vamos aprender a transformar porcentagem em frações irredutíveis, percentuais em fração, percentuais em decimal e frações em percentual. Então temos muito trabalho pela frente, mas antes eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sino das notificações para receber todos os vídeos que são publicados diariamente aqui no nosso canal, tá? Então, vamos começar a nossa aula. O que é porcentagem? Porcentagem é a razão entre um número qualquer e 100. O que é razão? Razão é divisão, tá? Então, é um número qualquer dividido por 100. E qual é o símbolo da porcentagem? O símbolo da porcentagem é este aqui, tá bom? E esse símbolo, ele indica a divisão por 100, tá bom? O símbolo do percentual indica a divisão por 100. E de quantas maneiras eu posso representar as porcentagens? Bom, eu vou trazer um exemplo aqui, porque nada melhor do que exemplos para a gente materializar a teoria. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 38%, tá? Então, isso aqui já é uma maneira. Eu estou representando em percentual, tá? Agora, eu vou representar esse percentual em fração. Então, 38% é a mesma coisa que 38 por 100. Lembra que eu falei que esse símbolo aqui, ele é a mesma coisa que dividir por 100? E eu não sei se vocês lembram, eu tenho uma playlist aqui que eu vou deixar para vocês no link da descrição, que eu falo que vocês vão sonhar comigo dizendo que toda fração é uma divisão. Então, aqui, isso aqui é o mesmo que 38 dividido por 100, tá? Que em decimal vai ser igual a quanto? Eu posso efetuar a divisão 38 e dividir por 100, tá? Ou eu posso também usar aquela velha técnica, né, que todos vocês já sabem, eu tenho certeza, de deslocar a vírgula. Nós sabemos que todo número inteiro ele tem uma vírgula depois dele, ok? Essa vírgula aqui, na divisão, ela anda para a esquerda. Mas quantas casas ela anda para a esquerda, né? Ela anda para a esquerda a quantidade de zeros que nós temos aqui. Então, eu vou andar ela, ó, 2 casas. Logo, essa conta vai dar 0,38. Querem que eu efetue a divisão para vocês verem? Ó, eu não posso dividir 38 por 100. Então, eu vou adicionar um 0 e uma vírgula aqui e um 0 aqui. Por qual número que eu multiplico o 100 que vai dar um número menor do que 380? É o 3, porque 3 vezes 100 vai dar 300. Então, eu vou subtrair 300, que vai dar 80. Aí, vou acrescentar um 0, porque eu já acrescentei aqui um 0 e uma vírgula, então eu não preciso acrescentar mais nada. Qual o número que eu multiplico o 100, que vai dar 800? É o 8. E o meu resto vai ser 0, ok? Então, eu tive uma divisão de número decimal. E aqui eu também fiz a mesma divisão, só que através do nosso método simplão, tá? Nosso método prático. Vamos para mais um exemplo. Esse aqui vocês vão fazer sozinhos aí. Dá o pause aí no vídeo, famoso pause. Faz os 3 métodos, né? Os outros dois, porque um eu já fiz aqui. Então, faça os outros 2 métodos e me diz aí nos comentários se você acertou, tá? Então, respondendo a pergunta de quantas maneiras eu posso representar as porcentagens, de 3 maneiras. Então, agora, como que eu represento 26% em fração? 26 por 100. Só isso. E em decimal? Movimento a vírgula 2 casas para a esquerda, ó. A vírgula que estava aqui vai parar aqui. Acrescento um 0, 0,26. Beleza, pessoal? Então, vamos para mais exercícios. Agora, nós vamos representar alguns percentuais em frações irredutíveis. Quero simplificação, pessoal. Vamos exercitar. Como que eu represento 25% em fração? Eu represento 25 sobre 100.
Agora, qual é o número que eu consigo dividir tanto o meu numerador quanto o meu denominador? Se você tem dificuldade em fração, eu vou deixar para vocês aqui no card, lá em cima para vocês, no link da descrição, eu vou deixar as aulas que eu fiz sobre frações, tá bom? Então vamos lá, eu consigo dividir o 25 por 25, que vai dar 1. E o 100 eu também consigo dividir por 25. Isso é muito prático quando você lembra de financeiro, né? Quando você lembra do real. R$1 são 100 centavos. E eu consigo dividir 100 centavos em 4 moedas de 25 centavos. Todo mundo sabe que 4 moedas de 25 centavos dá R$1. Que R$1 é a mesma coisa que 100 centavos. Tá bom? Então, vocês podem pegar alguns exemplos do cotidiano para facilitar a vida de vocês aqui. Então, eu vou dividir por 25 aqui e também vou dividir aqui por 25. Logo, 25 dividido por 25 vai ser igual a 1. E 100 dividido por 25 vai ser igual a 4. Lembra das 4 moedas de 25 centavos? Logo, eu tenho como fração irredutível a fração 1/4. Ok? Também temos uma aula falando sobre leitura de frações. Muito importante vocês assistirem. Agora, 32% eu vou transformar em fração. Logo, ó, repito 32 e coloco por 100. Lembra do cento de salgadinho? Todo mundo quando vai... Mãe, vamos pedir, eu preciso levar um cento de salgadinho para a festa da escola. Preciso levar um cento de salgadinho para não sei aonde. Quantos centos de salgadinho eu peço para minha festa que vai ter não sei quantas pessoas, tá bom? São situações do cotidiano que ajudam a gente em alguns exercícios. Então, vamos lá. Vou simplificar. Bom, o 32, eu tenho ele na tabuada do 4, né? Então, eu posso dividir 32 por 4 e também posso dividir o 100 por 4. Mas como que eu sei que o 100 é divisível por 4? Números terminados em 00. Se você não assistiu a nossa aula sobre critérios de divisibilidade, assista, porque ela é importantíssima. E eu vou mostrar no final dessa aula, não perca, porque o nosso último exercício, ele é sensacional, tá? E ele tem tudo a ver com critérios de divisibilidade dentro da fração que nós vamos transformar em um percentual. Então, fica de olho. Então, vamos lá. 32 dividido por 4, nós sabemos que é 8, porque nós já decoramos a tabuada. E 100 dividido por 4, nós sabemos que é 25. É o inverso daqui, tá vendo? Agora, 47% eu vou transformar em fração. Já sabemos que é só repetir aqui e colocar o por 100 embaixo. 47 por 100 já é uma fração irredutível, então não precisamos simplificar. Agora, vamos para o 15%. Primeiro transformamos em fração e agora nós vamos simplificar. Os dois terminam, ó, um termina em 5, o outro termina em 0. Então, eu sei que eles são divisíveis por 5 ao mesmo tempo. Ok? Porque frações equivalentes, para elas serem equivalentes, para eu poder simplificar, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3 e 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, eu tenho 3 20avos. Agora, como vamos representar uma porcentagem de um número decimal? Bom, vamos começar, né? Eu tenho 12,5%. Lembra como a gente primeiro transforma em fração? Então, vamos lá. Eu tenho 12,5 por 100. Lembra que esse sinal aqui, ele quer dizer por 100, dividido por 100, tá? Agora, vamos lembrar da regrinha de divisão por 100. Basta você deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda para transformar em um número decimal. Então, eu vou efetuar essa divisão. 12,5 dividido, ó, uma casa para a esquerda, 2 casas para a esquerda. Vou colocar a vírgula aqui e um zero. Então, eu vou ficar com o número decimal 0,125. Tudo bem até aí? Agora, o 3,52 eu vou repetir ele do jeitinho que ele tá e vou dividir por 100. Vou deslocar a vírgula, ó. 1, 2, vírgula tá aqui. Então, eu vou preencher com um zero aqui e um zero aqui. Então, vou ter um zero como um inteiro, né? Que vai ser nada, não tenho nada de inteiro. Vou colocar um zero depois da vírgula e repetir o meu número. Ok, galerinha?
Se vocês quiserem, eu faço aqui para vocês verem. 3,52, andei uma casa, duas casas. A vírgula ficou aqui, 10, 10. 0,0352, do jeitinho que está aqui. O 12,6, vou fazer a mesma coisa. 12,6, eu espero que você já tenha pausado o vídeo, já tenha feito todos e tenha, inclusive, acertado todos aqui. Vou mover duas casas para a esquerda, ó, 1, 2, e vai ficar 0,126. Ok, galerinha? Agora, mais um exercício, 2,43. Você vai falar assim, ah, mas eu já sei. Faz o exercício. Quanto mais você treina, mais difícil fica de você esquecer lá na frente. Então, vamos movimentar a vírgula para a esquerda, ó. 2,43. Vou movimentar uma, duas casas para a esquerda, vou ficar com 0,0243. 0,0243. Fechou? Agora é que são elas, hein, galera? Eu quero ver. Foca nesse exemplo aqui. Quero ver quem vai pausar o vídeo agora e vai fazer sozinho, hein? Vamos lá. Vamos representar algumas frações em percentuais. Como que eu parto disso aqui para transformar em um percentual? Se, para ser percentual, o meu denominador tem que ser 100. Como que eu faço isso? Então, primeiro, nós vamos encontrar qual é a fração equivalente a esta, aonde o meu denominador seja 100. Então, vamos lá, peraí. Eu preciso transformar essa fração aqui em percentual. Sim, precisa. Só que para eu poder transformar uma fração em percentual, o meu denominador tem que ser o quê? 100. Então, eu tenho que pensar o seguinte, qual foi a multiplicação que eu fiz daqui para cá para que o 10 vire 100? Bom, eu sei que 10 vezes 10 são 100. Então, se eu multipliquei o meu denominador por 10, eu obrigatoriamente tenho que multiplicar o meu numerador por 10, tá? Para que elas sejam frações equivalentes. Então, 9 vezes 10 dá 90. E 90%, olha, 90%. 90%, tá? 90 centésimos, 90%. Vamos para mais um aqui, ó. Denominador 100. Se não pausou ainda, se precisava do primeiro exemplo, pausa agora e tenta fazer sozinho esse agora, ó. Por quanto eu multiplico 2 para chegar a 100? Eu vou multiplicar ele por 50. Multipliquei por 50. Então, eu vou fazer a mesma coisa em cima. Multiplicar o 5 por 50. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Então, quanto que eu tenho? 250%. E aqui? Por quanto que eu multipliquei esse 5 para ele virar 100? Você pode fazer a operação inversa, inclusive. Você pode pegar o 100 e dividir pelo 5 que você vai encontrar. Eu vou dizer para você que é 20, mas se você quiser tirar a provinha, ó, 100 dividido por 5, vou pegar o 10, 2 vezes 5 são 10, não sobra nada, baixa o 0, divide 0, multiplica 0 por 5, que dá 0, e sobra 0, minha carinha feliz ali. Tá vendo? Logo, multipliquei por 20. E aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. 20 vezes 1 dá 20. Que se torna igual a 20%. Viram como não é tão difícil assim? Agora, vamos para o último. Tananana. Eu preciso transformar esse cara aqui em 100. A gente sabe, né? Só que veja bem. Lembra o seguinte, no critério de divisibilidade. Para um número ser divisível por 3, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí você precisa saber, além do critério de divisibilidade por 6, você precisa saber qual é o critério do 2 e qual é o critério do 3. Você precisa saber 3 critérios de divisibilidade para resolver uma simples questão. Então vejam o quanto é importante isso aqui para você não ficar batendo cabeça no papel, tá? Pensa o seguinte, o 6 ele precisa ser divisível por 2 e por 3.
Para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Beleza, até aí o 100 é par, então ele é divisível por 2. Só que qual é o critério do 3? É que a soma dos algarismos tem que ter na tabuada do 3. 1 mais 0, 0, e 0 mais 1, 1. E 1 tem na tabuada do 3? Nunca, não tem. Então, o 100 não é divisível por 6. Logo, não tem nenhum número que eu consiga multiplicar o 6 que vai dar 100. Pô, professora, mas e aí? O que eu faço agora? Mágica? Não. Você simplifica primeiro, ó. Vou simplificar. Eu vou dividir o 3 por 3 e dividir o 6 por 3. Porque aí eu vou achar 1 aqui, 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Porque qual é o número que multiplica o 3 que vai dar 6? É 2 vezes 3 dá 6. Então, eu tenho 1/2. Só por aqui, você já conseguiria decifrar o percentual, tá? Porque a gente sabe que metade de qualquer coisa é 50%. Porém, vamos fazer do jeitinho certo. Encontrar o denominador, tá? Que é 100. E aí, qual foi a multiplicação que eu fiz aqui, ó? Lembra, a gente já até fez aqui, ó. 2 vezes 50. Multipliquei por 50, que deu 100. E aqui eu vou multiplicar por 50 também, que vai dar 50. Então, qual é o percentual que eu tenho? 50%. Viram, galera, como não é difícil? É só um pouquinho de atenção e alguns conceitinhos mais lá de trás que a gente tem que relembrar. Então, se você ficou com alguma dúvida, ou tem alguma sugestão, ou quer pedir alguma aula aqui para mim, não fica com vergonha, pede mesmo que eu faço para você. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou organizar para poder preparar essa aula que você precisa para alguma prova ou alguma coisa assim, tá? E se você gostou dessa aula, não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Tchau, tchau e até a próxima aula.